Mensagem do céu de Ivan, da Virgem Maria está se preparando para agir. Saudações a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Oro para que hoje seja repleto da graça abundante de Cristo para cada um de vocês. À medida que continuamos nesta jornada juntos, convido você a se inscrever em nosso canal e se manter atualizado sobre as últimas revelações e percepções espirituais. Esta mensagem é especialmente poderosa, e eu o encorajo a assistir até o fim. Em uma noite sagrada na pacífica vila de Medjugorje, Ivan, um homem humilde de fé inabalável, recebeu uma visita sobrenatural, uma mensagem divina que pareceu incendiar os céus com sua urgência e peso. A Virgem Maria, em sua maneira gentil, mas firme, transmitiu uma profecia solene sobre o futuro do mundo, cheia de esperança e advertência. Por meio de Ivan, Maria revelou uma série de eventos futuros que abalariam profundamente os próprios alicerces da humanidade. Entre eles estavam desastres naturais, terremotos devastadores previstos para atingir países como Argentina, Brasil, México, Itália e Espanha. No entanto, essas não foram meras convulsões geológicas, elas eram intervenções divinas, um chamado para a humanidade despertar espiritualmente antes que fosse tarde demais. Maria expressou profunda tristeza pela decadência moral que havia tomado conta da civilização. Corrupção, ganância e egoísmo substituíram o amor, a compaixão e a misericórdia, as mesmas virtudes que Deus havia confiado à sua criação. Ela falou com o coração pesado de dois líderes globais cuja sede insaciável por riqueza e poder estava contribuindo para o sofrimento de inúmeras almas. A Virgem deixou claro que esses desastres vindouros não eram apenas avisos físicos, eram sinais de Deus para empurrar a humanidade em direção à renovação espiritual. Ivan, escolhido como mensageiro desta revelação divina, foi incumbido da tarefa monumental de espalhar esta mensagem urgente pelo mundo. Ao embarcar nesta missão sagrada, sinais e milagres começaram a se seguir, confirmando a importância de seu papel. Em Nápoles, uma estátua da Virgem Maria começou a chorar lágrimas de sangue, enquanto na Espanha, outra aparição mariana foi testemunhada pelos fiéis. Esses eventos milagrosos agitaram os corações de muitos, acendendo um fogo de preparação espiritual e reflexão nas nações afetadas. Quando os terremotos finalmente chegaram, embora seu poder ainda fosse sentido, a preparação espiritual das pessoas teve um impacto profundo. As orações fervorosas e a fé renovada que se enraizaram nos corações dos fiéis ajudaram a diminuir a devastação. O mundo testemunhou uma rápida recuperação à medida que as comunidades se uniram com um renovado senso de propósito, enraizado na fé, colaboração e ajuda mútua. Foi como se a mão de Deus tivesse suavizado o golpe, proporcionando um vislumbre de esperança em meio ao caos. Além disso, essas calamidades exerceram imensa pressão sobre os líderes mundiais sobre os quais Maria havia alertado. Confrontados com a realidade inegável da intervenção divina, eles foram forçados a reavaliar seus caminhos. Um novo senso de justiça e paz começou a emergir dos escombros, à medida que aqueles que antes buscavam ganho pessoal começaram a se concentrar no bem-estar do bem maior. As provações da terra forçaram uma mudança nas prioridades, levando a um foco mais profundo na paz, reconciliação e promoção da justiça para todos. Esta mensagem de Medjugorje, entregue por Ivan, serve tanto como uma profecia quanto como um chamado à ação. A Virgem Maria está se preparando para agir, não apenas em julgamento, mas em misericórdia, buscando restaurar o mundo ao seu verdadeiro propósito por meio do despertar espiritual. A humanidade deve se voltar para Deus, abraçando o arrependimento, a humildade e o amor se quisermos navegar pelos desafios que virão. Os terremotos não são apenas um fenômeno físico, mas um sinal de que a paciência de Deus não é infinita, e seus apelos ao arrependimento são reais. Essas provações são oportunidades de transformação, individual e coletivamente. Ao enfrentarmos a incerteza do futuro, vamos prestar atenção aos avisos e abraçar a orientação divina oferecida a nós. A Virgem Maria, em seu amor maternal, nos chama para preparar nossos corações para os desafios que virão. Por meio da oração, penitência e um compromisso de viver a vontade de Deus, podemos emergir mais fortes, mais unidos e espiritualmente renovados. Obrigado por se juntar a mim nesta reflexão. Que a mensagem de Medjugorje continue a inspirá-lo a voltar seus corações para Deus, a buscar sua misericórdia e a orar pela paz e cura em nosso mundo.
Juntos, podemos ser instrumentos da graça divina, ajudando a transformar este mundo em um que reflita o amor e a justiça de nosso Criador. A Virgem Maria continuou a se comunicar com Ivan após sua missão, instando-o a permanecer firme na disseminação da mensagem divina de renovação espiritual. Suas mensagens, transmitidas com compaixão e clareza inabaláveis, focavam não apenas nas dificuldades iminentes que estavam por vir, mas também no poder transformador da fé e na necessidade do renascimento espiritual. Ela enfatizou que a verdadeira mudança que a humanidade precisava não viria de forças externas ou salvação física, mas de dentro dos corações dos indivíduos. Somente por meio de oração contínua, penitência e um retorno aos valores morais o mundo poderia superar as provações que estavam se desenrolando. À medida que Ivan viajava por países, compartilhando as mensagens de Maria, um movimento global de unidade e esperança começou a tomar forma. Pessoas de todas as esferas da vida, transcendendo fronteiras nacionais e diferenças culturais, se uniram em um esforço coletivo para despertar o amor divino que une toda a humanidade. Cada passo da jornada de Ivan foi marcado por milagres, sinais de intervenção divina que confirmaram a autenticidade e a urgência de sua missão. Em cada cidade que ele visitou, as pessoas foram movidas pela graça de Deus, e seus corações foram abertos para uma conexão mais profunda com o reino espiritual. Esses milagres serviram não apenas para validar o papel de Ivan como mensageiro, mas também como lembretes poderosos da presença de Deus e do envolvimento ativo no mundo. Apesar das tensões internacionais sempre presentes e dos esquemas de líderes egoístas, a força espiritual coletiva do povo ajudou a mitigar os efeitos devastadores das catástrofes naturais que haviam sido previstas. Fé e oração se tornaram os pilares sobre os quais o mundo começou a se reconstruir. O impacto dos terremotos, embora ainda sentido, foi significativamente reduzido, um resultado direto da preparação espiritual e dos sacrifícios oferecidos pelos fiéis. Isso foi visto por muitos como um sinal da imensa misericórdia e bondade de Deus, uma prova tangível de que a intervenção divina poderia alterar o curso da história humana. Após os desastres, o tom das mensagens da Virgem Maria e Ivan mudou para um de esperança e redenção. Ela comemorou o crescente retorno à moralidade e espiritualidade entre o povo, reconhecendo que seus esforços para mudar, embora não perfeitos, eram passos em direção à paz e harmonia que Deus pretendia para o mundo. As palavras de Maria, cheias de compaixão e amor, serviram como um chamado para continuar o trabalho de reconstrução não apenas de estruturas físicas, mas de corações e almas, se inaugurando uma nova era de rejuvenescimento espiritual. A jornada de Ivan, marcada por sinais sobrenaturais e orientação celestial, é um testamento do poder da fé e do amor divino na transformação até mesmo das circunstâncias mais sombrias. Sua missão continua a inspirar milhões em todo o mundo, provando que por meio do sacrifício, da unidade e de um profundo compromisso com Deus, a humanidade pode superar a adversidade e abraçar a possibilidade de redenção. As lutas podem não ter acabado, mas o testemunho de Ivan brilha como um farol de esperança, lembrando a todos nós que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor divino é a força máxima para a cura. Por meio de seus ensinamentos, Ivan não apenas espalhou a mensagem de renovação espiritual, mas também enfatizou a necessidade de cooperação para abordar os desafios mais urgentes que o mundo enfrenta hoje. À medida que as tensões globais continuam a aumentar, as palavras de Ivan e sua própria jornada nos lembram do profundo poder da oração coletiva, da disciplina espiritual e de um compromisso renovado com os valores que sustentam a dignidade de cada vida humana. O mundo pode estar em turbulência, mas por meio da fé, temos o poder de superar. As mensagens contínuas de Mary para Ivan servem tanto como um chamado à ação quanto como um lembrete da necessidade sempre presente de crescimento espiritual. Ela enfatiza que a verdadeira transformação começa nos corações dos indivíduos, e à medida que mais pessoas se abrem para a graça de Deus, o mundo experimentará uma mudança profunda. Em uma de suas aparições, ela falou diretamente a Ivan: o mundo precisa de um renascimento espiritual. Você deve ajudar meus filhos a entender isso, somente por meio da renovação de seus corações eles podem encontrar a verdadeira paz. Este chamado ao despertar espiritual não é meramente um apelo para que os indivíduos se arrependam, mas um convite urgente à humanidade como um todo para abraçar seu destino divino. Por meio da jornada de Ivan, vemos o papel contínuo da Igreja, dos fiéis e do divino na formação do futuro.
Que nós também possamos atender a este chamado, nos aproximando de Deus em oração, arrependimento e unidade, ao fazer isso, ajudar a inaugurar uma nova era de paz, amor e graça divina para o mundo inteiro. É essencial que nunca paremos de espalhar a mensagem do amor de Deus, o poder transformador da oração e o chamado para viver uma vida de caridade e compaixão. Em tempos de crise, quando o mundo parece sobrecarregado por conflitos, a humanidade pode superar esses desafios permanecendo unida em fé e devoção. Por meio desse compromisso inabalável com nossas crenças, podemos superar qualquer obstáculo. Um exemplo poderoso disso é a missão renovada de paz e cura de Ivan. Com o coração cheio de propósito, ele se propôs a levar mensagens de reconciliação a lugares dilacerados por conflitos. Seus esforços chegaram ao Oriente Médio, onde as tensões entre as comunidades eram altas. Ele falou apaixonadamente sobre tolerância, incitando as pessoas a deixarem de lado as diferenças e buscarem entendimento. Da mesma forma, na África, ele pediu unidade diante da pobreza e da injustiça, defendendo o poder da ação coletiva para superar a adversidade. Onde quer que fosse, Ivan compartilhava a mensagem de paz da Virgem Maria, e ela ressoou profundamente com aqueles que a ouviram. Por meio de suas palavras, um ar de calma e esperança varreu as pessoas, e os corações foram transformados. Seus esforços desencadearam um movimento global de compaixão, onde pessoas de todas as esferas da vida começaram a se concentrar na solidariedade, na ajuda mútua e na caridade. Os discursos de Ivan sobre preparação espiritual e a importância da oração desencadearam um ressurgimento generalizado da devoção. Comunidades ao redor do mundo começaram a se unir, atraídas pelos valores comuns de fé, caridade e compreensão. A história de Ivan de Medjugorje é um poderoso testemunho da força da fé e da misericórdia de Deus. É um lembrete de que não importa os desafios que enfrentamos, o amor de Deus sempre guiará e protegerá seus filhos. Por meio de cada intervenção divina, aparição e milagre, vemos que Deus está sempre presente, nos guiando até mesmo nos momentos mais sombrios. À medida que enfrentamos novas provações no mundo, a missão de Ivan e os ensinamentos da Virgem Maria continuam a inspirar renovação espiritual. Eles nos lembram que compaixão, solidariedade e fé são as chaves para superar as dificuldades e criar um futuro melhor para todos. A jornada de Ivan exemplifica como a dedicação de uma pessoa em responder a um chamado divino pode trazer mudanças positivas significativas em escala global. Sua mensagem nos encoraja a olhar para dentro, aprofundar nosso relacionamento com Deus e trabalhar juntos em amor e solidariedade para construir um mundo cheio de luz e amor que a Virgem Maria promove tão fervorosamente. Vamos seguir o exemplo de Ivan, refletir sobre nossa própria fé e agir para construir um futuro mais brilhante e compassivo. O que você acha da mensagem de hoje? Gostaríamos muito de ouvir suas ideias. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para receber atualizações sobre novos vídeos.